Então pronto, na linha conosco ele, professor de Relações Internacionais da ESPM, professor Leonardo Trevisan, mais uma vez, gentilmente nos atendendo. Pode começar a nossa aula, professor. Bem-vindo, obrigada por nos atender mais uma vez, tudo bem? Bom dia, Débora. Bom dia, Mário. Bom dia a todos que nos Bom dia. escutam. Muito pela aula aí. Vamos tentar contribuir. É isso aí. É Vamos muito lá. bom começar esse sábado estudando, nos atualizando, tentando entender uma área, uma região que para muitos ouvintes pode ser muito complicada, voltando lá na história. Eu estou me referindo à aprovação do acordo de cessar-fogo, que começa oficialmente, ou deve começar oficialmente, neste domingo, lá na região da faixa de Gaza. A gente falava bastante sobre esse assunto, sobre a possível libertação de reféns. Professor, mais cedo, quando eu falava sobre esta data, disse aos ouvintes, não é imediatamente a partir de uma assinatura que passa a valer o acordo de cessar-fogo. Então estabeleceu-se essa data para o domingo, mas houve aí uma certa ameaça disso não se concretizar. Explica para o nosso ouvinte como é que essas negociações acontecem para elas se tornarem de fato realidade. A gente deve observar esse cessar-fogo a partir de amanhã na região? Ah, sim, Débora, sem dúvida nenhuma, o cessar-fogo deve acontecer, né, por uma pressão internacional muito forte, né, muito forte. Antes da gente falar qualquer coisa, é bom a gente lamentar que, na vigência já do acordo que tinha sido inicialmente assinado na quarta-feira, entre quinta e sexta-feira, morreram mais 101 pessoas em bombardeios israelenses em Gaza. Basta esta informação, né, de alguma forma, para você entender a urgência de você conseguir um cessar-fogo. Os bombardeios continuam, as pessoas continuam morrendo, são civis, principalmente mulheres e crianças, né? Então, porque são as mais desprotegidas no processo. Então, quando nós olhamos para esse quadro, sem dúvida nenhuma, é o que você disse, né? É a dificuldade, a urgência. O que é que está impedindo o acordo, né? Se nós virmos a tua notícia, nós vamos ver que você mencionou o governo de Israel, o gabinete de Israel, composto por 31 ministros, aprovou na noite de ontem, né, na noite de sexta-feira, o acordo. Só que, sabe, Débora, quando a gente olha para isso, nós estamos vendo que são 24 ministros que aceitaram o acordo e 8 que recusaram, sendo que o principal desses ministros, o ministro Itamar Ben-Gvir, que é ministro da Segurança Nacional, já disse que vai renunciar. O que é que isto significa? Qual é a minha? Mas ele renuncia, não acontece nada. É ele que sai e troca. Não é bem assim. Junto com ele, saem mais 7 ministros. E isso vai significar uma perda de 7 votos no parlamento israelense. O parlamento israelense tem 120 cadeiras. Precisa ter, portanto, 61 para ter maioria. O primeiro-ministro Netanyahu tem 68 cadeiras. Vai perder 7 e vai ficar em cima do muro, em cima, 61. Isso é perigoso. Isso significa que o governo pode cair, o governo de... Ih, parece que não só o governo pode cair, mas a conexão com o professor Leonardo Trevisan, bem no momento, também travou. Acho que voltou agora, o professor. Não, deu uma travadinha, mas voltou. Bem no momento que o senhor falava, o governo pode cair com essa saída desses 7 votos importantes. Exatamente, Débora. Ele pode cair, é uma situação bastante tensa. Eu gostei de um alerta que você fez. Cuidado. Não é assim imediato. Domingo, assina o cessar-fogo, começam a sair os reféns, está tudo resolvido. Não é bem assim, né? São 2 fases grandes no acordo, né? A primeira delas é a libertação de 33 reféns, que começa no domingo aos poucos, principalmente mulheres e crianças. Há uma família inteira com um bebê que se sabe que ainda está vivo. Há uma comoção nacional em Israel em torno disso e é fácil de compreender. As famílias ficaram sem saber se eles estão vivos até, né? Então, de alguma forma, os primeiros 42 dias do acordo é exatamente isso, uma lenta saída dos reféns, libertação dos reféns, praticamente, segundo está acordado, 3 a 5 por dia até o número de 33. Em troca disso, 1.100 prisioneiros palestinos que estão nas prisões também vão sair junto com os reféns na mesma proporção. Conforme saem os reféns, saem os prisioneiros.
Entre esses prisioneiros estão aqueles mais graves, aqueles que estão condenados à prisão perpétua. Foi uma concessão, uma obrigação. Além disso, começa a parte mais sensível. Libertar reféns é a parte mais emotiva. A parte mais sensível é a retirada das tropas de Israel da faixa de Gaza. Aí é que a situação fica muito difícil. O exército israelense, no sábado passado, olha, nós estamos na sexta de hoje, sábado passado o exército israelense tomou uma decisão muito importante para o acordo. Ele, exército, entregou para os negociadores lá no Catar, entregou os mapas de retirada, informando que iam sair principalmente do chamado corredor Netzarim. Sabe o que é isso? É aquela divisão entre a parte sul de Gaza e a parte norte, em que mais de 1,5 milhão de pessoas da parte norte foi obrigada a vir para a parte sul, largar suas casas, largar tudo, e que estavam sendo bombardeados. Vim para a parte sul na direção da fronteira com Gaza, de Gaza com o Egito. O exército israelense tomou essa posição. Se você me disser mais, quer dizer então que o exército israelense empurrou o acordo de paz? Isso mesmo. Né? Contra a decisão do gabinete, que estava muito relutante. É nesse ponto que está o X da história. Por quê, sabe? Quando o exército de Israel sair de Gaza, vai ficar a questão central. Quem governará Gaza? Terão que ser os próprios palestinos. O que é que tem por trás disso que é tão sensível? Começa a solução de 2 estados, que é aquilo que menos os grupos ultra-ortodoxos querem. Professor, por que os 7 ministros, 8 ministros saíram? Porque eles não querem a solução de 2 estados, que é a solução da paz duradoura. É complexo isso? É complexo sim, mas é um passo à frente na paz, sem dúvida nenhuma. Agora, eu queria até, não sei se insistir ou para tentar mais esclarecimentos sobre essa questão, professor, desses ministros, alguns mais, outros menos radicais, né? E essa mudança, porque pelo que o senhor falou, vai ficar em cima do laço, né? Com essa mudança, com essa troca e aquela dúvida de quem é que vai assumir a vaga desses para poder ter aí um número, vamos dizer assim, confortável para que essa transição comece a partir de amanhã, né? Porque também não vai ser de imediato, vai ser aos poucos, né? Olha, primeiro de tudo, essa pergunta é importante porque você está tocando naquilo que é o X de toda a história dentro de Israel. Netanyahu continua no poder ou não? Esse é o ponto. Quando esses ministros caem, Netanyahu tem dos 120 votos do parlamento, 68. Isso significa que ele tem uma maioria respeitável. Se 7 ministros saem, a oposição fica de olho. 7 ministros disseram, não votamos mais nesse governo. Olha, se você tira de 120, 68, a oposição está olhando para isso aí e dizendo, é a minha vez. Qual é o X da história? Basta um dos ministros, dos deputados, 61, basta um para o governo cair. Se Netanyahu cai, isso significa chamar novas eleições. Há uma dúvida muito grande de qual é o verdadeiro poder de Netanyahu. Ele ganhou, ele forçou a guerra, ele ganhou a guerra, aniquilou o Hamas. Calma. Netanyahu tem 2 situações bem difíceis para explicar para o eleitor. A primeira foram os erros cometidos lá atrás, no 7 de outubro, lá em 2023, quando tudo isso começou. Por que é que a fronteira não estava protegida? Por que é que não tinha soldado na fronteira? Por que é que o Hamas pôde entrar do jeito que entrou em Israel? Tudo isso será cobrado quando ele cair, na eleição e depois da eleição. 2, os problemas na justiça de Netanyahu. Netanyahu pode ser preso. Então, quando você junta essa situação, você tem que juntar 2 quadros. Cai o governo Netanyahu e há um risco para a sobrevivência política deles, e sobrevivência pessoal. Esse jogo significa que uma outra Israel pode vir ao poder. Quando a gente fala de Israel, tem que entender que Israel tem 2. Uma é a de Netanyahu, não quer acordo. Outra é uma de Israel que tem uma outra visão
E é nessa outra visão que se apostam, ou também até mesmo os emissários de Trump, para uma reconstrução de todo o Oriente Médio com uma solução de 2 estados. Espera aí, professor. Se vai vir 2 estados, aquele pessoal bravo lá de Israel, o pessoal ultra-ortodoxo vai chiar. Vai sim. Né? Então, de alguma forma, uma crise política mais ou menos constante aparece em Israel. Esse é o medo. Essa é a reação dentro de Israel. Professor, com isso a guerra pode voltar? Esse pessoal pode, de alguma forma, recuperar o poder e avançar para cima? Pode. O governo pode não cair e eles não cumprirem as próximas etapas do acordo? Também pode. Então a situação é muito delicada, sem dúvida nenhuma. Professor, tem várias mensagens aqui de ouvintes, vou separar 2, uma de cada vez para a gente ir por partes. Ouvinte perguntando por que só agora esse cessar-fogo? O que tem por trás? É a posse do Trump? A gente está de olho na posse do presidente nos Estados Unidos na segunda-feira, dia 20. E, aliás, nessa semana já conversávamos sobre esse assunto, porque Trump meio que surfou na onda. Esse acordo acontece ainda no governo de Joe Biden, que está aí nas suas últimas horas, está nessa fase de transição, mas o Trump já aproveitou para levantar a mãozinha e dizer que faz parte dessas negociações, quer colher os louros da vitória, né? O que está por trás disso? Por que isso agora? E vamos falar também da volta de Donald Trump à Casa Branca, professor. Esse aí, vamos dizer assim, é a cereja do bolo, não há dúvida nenhuma, né? Se você olhar para essa situação, o Trump quis fazer parte, quis transformar o acordo em parte do meu show, né? O acordo era o acordo de Gaza era a grande cereja no bolo da posse. Olha, hein, cheguei e já resolvi isso aí. Era essa a proposta. Biden foi muito enfático em defender o seu governo, dizendo que esse acordo alcançado é o mesmo proposto em maio de 2024, né? Em maio do ano passado, que o Biden foi, de alguma forma, arrumando. Vocês mostraram, a Band mostrou direitinho uma cena em que o Biden é perguntado por um jornalista se o Trump tinha ação no acordo. Ele falou, você está fazendo uma piada, né? Esse acordo existe desde maio de 2024 que nós estamos costurando. Dá bem o tom da disputa pela vitória, disputa por quem conseguiu o acordo. É significativo isso? Muito, porque Trump pretende transformar essa chegada dele no cessar-fogo na nova visão de Oriente Médio que o Trump, pretende, que é uma visão de voltar àqueles acordos de Abraão. Opa, o que é isso aí, acordo de Abraão? É uma união, uma posição, desde o governo Trump, desde o primeiro governo Trump, de fazer um acordo entre os árabes moderados e Israel, deixando os palestinos de lado. A briga começa aí. Ah, professor, quer dizer que o Trump é igual ao Biden? Não. Cuidado. Trump está propondo uma solução que vai, de alguma forma, não apoiar tanto assim os palestinos. Trump tem uma boa amizade com Netanyahu, melhor que Biden. Netanyahu pode continuar no poder e tentar impedir essa solução de 2 estados com o apoio de Trump? Pode. Então você está aí num momento decisivo para os palestinos, que vai ter o acordo entre os árabes moderados e Israel, os governos dos árabes. O que quer dizer árabe moderado, professor? Árabe moderado quer dizer árabe rico, quer dizer árabe que tem petróleo. É Catar, Emirados Árabes Unidos e principalmente a Arábia Saudita, que estão de olho, porque eles sabem perfeitamente que uma unificação de um acordo com Israel muda o Oriente Médio. Isso tornaria o Oriente Médio uma outra realidade. É nesse contexto que Trump joga. E aí sobra o que você faz com os palestinos. O que você faz com os 2,5 milhões de palestinos de Gaza e com mais os 3 milhões da Cisjordânia, do Hezbollah? Mata todos? Não vai dar, né? Então, de alguma forma, você vai ter que deixar que eles avancem numa forma própria de governo. Avançar numa forma própria de governo são solução de 2 estados. Netanyahu não quer. Trump pode ajudar. A tua pergunta é básica. Quando o Trump chega, de alguma forma, todo mundo que está ali
está de olho nessa chegada, porque sabe que é o poder maior, que é o poder decisivo no Oriente Médio, sem dúvida nenhuma. Essa questão, prioridade aí do acordo, né, do cessar-fogo, a questão humanitária, da libertação de reféns e tudo isso a gente abordando bastante, mas alguns ouvintes também perguntando sobre essa transição, né, Biden, Trump, e aí a questão de relações internacionais entre países, como é que vai ficar aqui para o Brasil, a questão do dólar, que muito tem se falado. Acho que se a gente já puder ir um pouco mais para essa questão de economia, da política, com a mudança com o governo Trump, é algo que está chegando muito aqui no WhatsApp da rádio, professor. Eu acho que o pessoal tem toda a razão. Está todo mundo cuidando do seu, exatamente isso, né? Quando a gente fala subida do Trump ao poder, a gente diz assim, olha, sobe junto o Elon Musk, sobem junto as Big Techs, né? A gente olha para isso aí e diz assim, puxa vida, está todo... Anteontem apareceu uma notícia de que os grandes bancos americanos mudaram de opinião e estão apoiando totalmente o Wells Fargo, o Citibank, o Goldman Sachs, todos eles apoiando totalmente o Trump. O que é que, de alguma forma, Mário, o que é que tem por trás de todo esse amor por Trump, né? Qual é o motivo de todo esse amor? Das Big Techs, das grandes companhias, da Meta, que aderiu, do Musk, do próprio Jeff Bezos, que também aderiu. O que tem por trás do amor? Isso que você acabou de falar. A partir da entrada de Trump e de fechar porteiras dos Estados Unidos, de alguma forma, vai atrair muito investimento para dentro dos Estados Unidos. Quer vender para os Estados Unidos? Vem fabricar aqui. Põe dinheiro teu aqui. Quando você vai pôr dinheiro teu aqui, você está falando que você quer dólar. Quando você diz que teu dinheiro você vai transformar ele em dólar dentro dos Estados Unidos e todo mundo quer, o dólar sobe de valor. É isto. Como todo mundo quer ir para dentro dos Estados Unidos, o dólar sobe de valor. Preciso explicar isso. Por que sobe? Né? E ao subir o dólar de valor, isso atinge o mundo inteiro, Mário. A presidente, né, a Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, está com a mão na cabeça. Dólar mais forte significa euro mais fraco. Não é diferente aqui para nós. Quando a gente olha para essa subida do dólar, lembra que o dólar estava a 5,40, chegou a 6,30, lembra? Todo mundo se desesperou. Aqui, né, o que está por trás disso é que desde setembro, quando o Trump começou a sinalizar que ia ganhar a eleição, e principalmente desde novembro, está todo mundo se preparando para ir para dentro dos Estados Unidos, produzir lá, porque ele vai fechar as barreiras para entrar. É nessa questão que nos interessa. Aí o dólar mais caro significa que tudo que nós importamos, nós vamos pagar mais caro. Ah, professor, mas nós não importamos nada. Importamos sim. Pensa junto comigo. Olha, por exemplo, o que está acontecendo no Brasil. O Brasil é o grande produtor agrário. Se o Brasil tem que comprar fertilizante lá fora, se o dólar subiu, o fertilizante fica mais caro. Se o fertilizante fica mais caro, tudo aqui dentro vai ficar mais caro. É essa a preocupação. Dólar mais caro vai significar inflação espraiada pelo mundo inteiro. Não é só no real. Nós temos cuidado com isso? Temos sim. Para nós, se isso tem importância, o governo Trump tem sim. Em 2023, em 2024, o Brasil vendeu 10% a mais para os Estados Unidos do que vendeu em 2023. Isso quer dizer emprego e renda de brasileiro. Se o Trump fecha as portas, inclusive para o produto brasileiro, subindo a tarifa, isso vai atingir emprego aqui. Então, se você fala de dólar forte, e barreira comercial para a entrada, estamos falando do nosso rico dinheirinho aqui dentro do Brasil. É disso que está todo mundo de olho e é por isso que tanta gente está se preocupando com a chegada de Trump ao poder. Muito bem, vamos acompanhar e com certeza a gente vai voltar a conversar ao longo da próxima semana para falar também sobre a volta, o retorno de Donald Trump. Quero agradecer demais o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Muitos ouvintes elogiando mais uma vez sua participação. Professor, obrigada pela gentileza de nos atender em pleno sabadão. Até a próxima. Isso aí é verdade, em pleno sabadão. Bom sabadão para todo mundo. Mário, Débora, bom dia para vocês. Muito obrigado pela boa conversa. Bom dia a todos.